Olha eu aqui de novo. Bem, hoje no canal vou mostrar um processo de uma tatuagem. Hoje me deu uma vontade muito grande de gravar um vídeo, então vou tentar o meu melhor. É uma tatuagem simples, por isso que eu acho que não vai ser tão... não vou me cobrar tanto assim, em questão de takes e coisas assim, ficar mostrando muita tatu, e sim mais o processo. Como é fazer uma tatuagem simples, né? Uma tatuagem simples, mas ela vai ser no pescoço, então é um lugar que não é tão fácil assim de tatuar, e você tem que tomar alguns cuidados na questão da arte. Tá meio sujinha a lente. Vamos lá. Bem, a ideia desse vídeo é ser como se fosse um vlog, então eu não vou parar, mostrar eu montando a bancada, essas coisas assim, que eu posso tirar um vídeo para mostrar como que eu faço tudo isso de uma forma mais aproximada. Eu já comecei a dar uma adiantada aqui na minha bancada. E por quê? Porque eu tô com pouca bateria na câmera, então eu vou meio que ir carregando, parando, pra, né, tentar registrar o máximo possível aqui. Enquanto eu termino de montar a bancada, eu vou falando algumas coisinhas, porque aí eu acho que a gente consegue aproveitar o tempo, beleza? A tatu que eu escolhi hoje pra fazer é uma tatuagem no pescoço, que nem eu falei ali no começo, e ela é até simples, mas quando eu começar o desenho, vocês vão perceber que tem algumas coisas que são ajustes finos ali, que eles podem, né, proporcionar uma tatuagem mais da hora ainda. Tá? Então, não tem muito mistério. Eu vou terminar aqui de montar a bancada e aí quando eu tiver tudo pronto, a gente vai lá pro iPad para a gente poder já dar uma olhadinha que arte é essa aí que a gente vai fazer hoje. Pronto, peguei aqui o iPad, bancada montada. Agora eu vou mostrar aqui a arte que o Vitor vai querer tatuar hoje. Não, se eu não me recordo, não sei se é a primeira tatuagem dele, mas ele vai fazer uma outra mais simples, mas o foco é essa em específico aqui que eu vou mostrar agora. Bem, o que eu resolvi fazer aqui? Estou aqui dentro do iPad, né? Essa aqui são as fotos que o meu cliente me mandou, o Vitor. Basicamente, ele mandou uma da referência mesmo e outra meio que projetada já no pescoço dele. Então já dá para ter uma ideia mais ou menos da posição que ele quer, em relação ao encaixe e também o tamanho, né? Então isso aqui já ajuda bastante. Então eu vou abaixar aqui e mostrar mais ou menos como que eu trabalharia essa ideia. Por exemplo, eu tô com pouco tempo, ó. São 4h45, a gente tá marcado para as 5h30 e eu tô tentando fazer vídeo, né? Porque sim. Mas enfim, vamos lá. Aqui, o que eu faria? Eu diminuiria aqui a opacidade e faria primeiro assim um rastreamento assim da referência, não necessariamente copiando, já fazendo traço, mas já meio que tentando entender o que tem dentro da referência. Então aqui a gente tem a rosa, a gente tem as folhas dela, né, fazendo esses encaixes, o final aqui do talo dela, entre a folha e o talo, né, a gente tem essa teia. Então são alguns elementos, poucos, mas que eles têm que estar todos bem feitinhos. A teia tem que estar bem feita, a folha tem que estar bem feita, o botão da rosa principalmente e a própria aranha também. Eu dei uma aceleradinha nessa parte inicial do processo, por quê? Agora são 5 horas, tenho 30 minutos agora para terminar esse desenho. Mas nesse sentido aqui, o que eu fiz de ajustes, né? A rosa, mudei poucas coisas, diminuí algumas coisas, né? Tirei umas folhas que estavam mais embaixo aqui. A questão das teias, né? Eu dei uma simplificada na teia, espacei mais alguns detalhes e na hora de tatuar, eu vou fazer essa teia com a tinta mais diluída, para ela ficar mais clara quando cicatrizar e não ficar com a mesma tonalidade que os outros traços que são mais definidos ali do desenho. A aranha, eu mudei totalmente ali o desenho, porque eu senti que aquele desenho inicial tá bacana. Eu ainda vou ajustar um pouco mais essa aranha que eu fiz. Peguei uma outra referência de base, mudei as patas ali para alguma coisa um pouco mais parecida do que o cliente tinha mostrado, mas eu senti que ela ficou um pouco mais encorpada e deu mais impressão de aranha. E a rosa em si ainda não mexi muito aqui no botão, mas na tatu também eu costumo fazer alguns ajustes e tudo. Então, qual é o próximo passo? Uma tatuagem dessa, a gente precisa ver como vai ficar no tamanho real. Não adianta eu dar um hiper zoom aqui e encher de detalhezinho cada olhinho da aranha, sendo que, né, a tatuagem vai ser pequena, vai ser no pescoço, então a gente tem que prezar a execução. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou imprimir. Depois de imprimir, eu vou finalizar já no papel. Porque aí, finalizando no papel, eu já sei o tamanho que vai ficar, não coloco nem detalhe de mais nem de menos, e se distancia também de uma cópia, né? Então, quanto mais eu vou tirando aqui do digital e fazendo manualmente, eu vou criando uma coisa minha ali, pessoal, e
personalizada para o cliente, tá bom? Pronto, estamos de volta. Agora eu tô com a câmera de novo, deu um tempo bom ali para ela carregar. Acho que não foi suficiente, mas vamos lá. Então, vou mostrar aqui para vocês. Tá o desenho. Daqui eu já poderia tatuar, né? Só que agora eu vou ter que escolher qual tamanho desses aqui funciona melhor. Então eu medi ali basicamente no meu pescoço para ter uma ideia. Deixa eu afastar aqui. Então eu medi mais ou menos ali no pescoço. E só de imprimir eu já consegui enxergar algumas coisinhas que eu mudaria e tudo. Então o que eu vou fazer aqui? Cara, eu tô com pouco tempo mesmo, então eu vou escolher um desses tamanhos pequenos mesmo, não um menor, mas um médio assim, talvez esse aqui. E vou trabalhar esse desenho, né, no papel vegetal, já como se fosse a tatuagem, porque aí eu vou conseguir fazer mini ajustes, ver as limitações técnicas ali do desenho, que na tatuagem pode estar me ajudando, tá bom? Então, vamos nessa. Já tá bem legalzinho, ó. Tá bem massa, mas dá pra melhorar. Estou aqui desenhando. Qual que é o lance? A grande vantagem de fazer dessa forma, né? Mesmo que eu vá fazer o decalque impresso, né? Se eu quiser, eu poderia já até ser o decalque já isso aqui, né? Mas eu gosto de ver junto com o cliente, não acho que vai ser algo que vai demorar muito ali para ajustar se precisar alguma coisa. Então, o que eu estou fazendo aqui? Aproveitando que o cliente ainda não chegou, praticando o desenho, porque aí quando for a hora da tatu em si, eu vou ter basicamente feito o desenho algumas vezes, então já vou estar mais familiarizado. Se apagar uma parte do desenho, se eu sentir de mudar algum detalhezinho que eu já estava pensando, eu já consigo decidir isso já com mais certeza, né? Então, isso é um ótimo treino. E também para você entender o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Então, eu estou usando aqui uma lapiseira, né? Aqui uma uma lapiseira, né? Com grafite. Próximo aqui, acho que é o 0,7 esse aqui. Ele não é tão fino. Não imagino que seja um 0,5. Então, isso aqui já me dá uma margem. Pô, se eu estiver usando uma agulha tal, vai ser mais ou menos isso aqui que eu vou conseguir extrair de traço para minha tatuagem. Então, considerando isso, você já tem uma base muito melhor, né? Já está muito mais preparada ou preparado para fazer essa tatu. E aí os espaçamentos, né? Eu vou tentando considerar também que seria um espaçamento ideal ali para se ter na tatuagem, né? É claro, gente, que é uma tatuagem, assim, eu faria ela maior, faria em outros contextos, né? Essa ideia é bem legal da rosa com a aranha. Mas tudo também tá alinhado com o que o cliente quer. Então eu tô indo sempre próximo ali do que o cliente quer, né? E depois, se for o caso, aí eu, né, sugiro alguns detalhes, alguns ajustes. Mas também, como tatuador e profissional, a gente tem que também orientar o cliente. Então, tem ajustes que eles já tem que partir da gente mesmo. Esses para mim são os maiores desafios assim dentro de uma tatuagem. Não só a parte técnica, mas a parte que está por trás ali da tatuagem antes, né? Como que você se planeja, você se organiza em relação a como você vai executar ela, você já tem, né, ali a dinâmica em mente, como que você vai fazer cada etapa, cada passo. Porque isso, com certeza, no final faz total diferença. Olha só, bem rapidinho aqui, passei o traço, só que agora, né, num tamanho que seria ali um tamanho já para tatuar. Então, o que eu vou fazer? Fiz aqui um rascunho, vou guardar agora, né, dar um tempinho, ficar um pouco de boa em relação a esse desenho, organizar outras coisas aqui, o espaço em tudo para receber o cliente. É isso, é a primeira vez que eu vou atender ele também, então não sei como é que é a vibe dele, mas com certeza vai ser um dia bom. Então já deixei tudo pronto,
o desenho aqui, bem dizer, funcionou. Eu gostei de como ficou. E agora é partir para o abraço. Opa, e aí, cara? Bom, tranquilo, seja bem-vindo. Onde você tá? Aí fica bem nesse lugar mesmo aí que você já tá. Que aí eu já foquei em tudo. Então tá aqui, ó, o desenho do Vitor posicionado. Eu vou te tatuar desse jeito aqui, cara, porque aí eu consigo vir por trás aqui, ó, lá ele. Aqui eu consigo acessar melhor essa tatuagem do que com eu de frente pra você, tá bom? Então eu vou tatuar de cabeça pra baixo, mas pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Eu acho que eu nem vou fazer ela tão escura, porque aí ela fica... Tem os traços ali definidos, mas também dá pra ver a divisorinha das patas, sabe? Porque às vezes quando você vai escurecer, só vê o contorno, né? Bem dizer, era melhor ter feito tudo preto. Aí aqui eu vou fazer ela um pouco mais detalhadinha, mas também não tão escura, porque aí dá pra quem olhar de perto, assim, vai ver que tem um detalhamento, sabe? Sei. Tem um livro que eu curto, que o cara faz umas rosas bem bonitas também. Cara, eu tô pensando em talvez puxar mais uma pétalazinha só, pra dar uma balanceada em uma parte, mas é uma pétalazinha. Que eu tô vendo aqui umas referências, eu acho que vai ficar massa. Tudo bem que é atrás da orelha, né? Não vai ficar tão visível, mas só de ter acho que vai me agradar vai mudar mais. Um pouco mais, né? Que vai dar uma equilibrada, que ela tem uma folha grande aqui e uma pequena, aí ela crescendo um pouquinho mais pra lá vai ficar massa. Então é isso, cara. Pô, muito massa. E brigadão. Aí ficou alguma dúvida? Não. Alguma dívida? A dívida é só o pagamento. Então beleza. Então fechou. Falou, mano. A gente acabou de sair ali agora. Por hoje é isso. Foi um dia bem produtivo. Eu gostei de registrar. Vamos ver se vai sair um vídeo disso aqui, né? Porque eu vou gravando, mas depois tem o trampo de editar, colocar tudo no lugar. Eu inventei até de fazer um vídeo ali do iPad com a minha câmera ao mesmo tempo. Já fiz em um outro vídeo, mas vamos ver se vai dar certo dessa vez. E é isso, cara. Agradecer aí quem curte as coisas que eu faço, quem comenta, né? Quem interage, porque isso também é um incentivo. E se tiverem ideias também de outros conteúdos, né, mandem mensagem. Eu sei que provavelmente eu tô fora de foco cabulosamente, porque eu só liguei a câmera, mas eu vou dar uma palavrinha final com vocês aí. Cara, eu vou te falar, até pra focar eu tenho dificuldade aqui, mas vamos lá. Aí, pronto. Aí, galera, de noite aqui já, ó, encerrando aqui. E é isso, vou tentar, né, dar uma certa continuidade aqui nos vídeos, fazer uma parada massa aí pra vocês. Espero que vocês gostem aí, tenham aprendido alguma coisinha aí, quem veio com esse intuito. E obrigado, velho, eu tô muito feliz, mano, sério. Poder gravar, poder, enfim, trazer um pouco do meu dia a dia aí. Hoje que foi um dia que, né, ficou só eu e o cliente e ainda assim poder produzir algo massa. Então, quem tiver alguma ideia aí, pode mandar. Nossa, tô até oleoso aqui, ó. Mas é isso, gente. Acho que é isso. Eu não sei encerrar o vídeo, mas é isso aí. Falou.